Boa tarde a todas e todos que nos acompanham em mais uma live. E hoje a gente vai debater o mercado público. Nós queremos perguntar para a sociedade, queremos discutir entre nós de quem é o mercado público. Afinal de contas, tem um dono? Alguém pode vender o mercado público? Ele é da história da cidade ou ele pode sofrer um canetaço de um governo momentâneo como o de Nelson Marquesan? Para conversar sobre esta questão do mercado público e outras tantas que a gente vai abordar aqui hoje, adiante, nós temos a felicidade de receber aqui duas guerreiras da luta pela história do patrimônio, pela história dos povos, pela construção de uma sociedade melhor, a Jaqueline Custódio, que é advogada, coordenadora do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio e conselheira do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, que a gente já teve a felicidade de receber em outro momento, e aí a Vera Soares, que a gente está recebendo pela primeira vez, mas estamos muito felizes que ela aceitou nosso convite, que é uma lutadora histórica, né, das questões religiosas do nosso povo, da tradição, enfim, de toda uma história que a gente carrega da própria construção do Brasil, desse mosaico bonito que é o povo brasileiro. Ela que dirige o Memorial de Matriz Africana 13 de agosto, que é coordenadora executiva do FONSAM Pitoma, do Rio Grande do Sul, e também membro do ANLU-MNU, e conselheira executiva do CONSEA, que tem relações fortes, que sofreu um ataque, nós conversávamos nos bastidores aqui, do governo que se diz, né, presidente do Brasil, enfim, um conselho importantíssimo que é de alimentação e nutrição. Enfim, sejam bem-vindas e quero passar imediatamente a palavra para a Jaqueline, ela pode falar mais alguns elementos, enfim, da sua história e da luta recente do mercado público, que a gente sabe, né, Jaqueline, que teve um episódio ontem no Ministério Público de Contas, enfim, tem uma investigação, tem todo um processo, envolve diversos atores, nós estivemos num ato na frente do mercado público também, né, na defesa dele no dia de ontem, ao 12:30, enfim, a coisa está embolada e nós precisamos saber o que está acontecendo com o nosso mercado público. Seja bem-vindo. Obrigada, Jonas. Bom estar aqui conversando de novo, né? Especialmente nesse assunto, assim, que agora realmente teve esses movimentos, mas que é um assunto importantíssimo para Porto Alegre, né? A gente tem falado, eu já participei também de outras lives sobre esse assunto, e a gente até estava falando aqui como o mercado é o coração de Porto Alegre, né? Porque é ali que circula a população, é ali que se abastece a população e da importância na identidade da cidade, né? Então, realmente a característica de Porto Alegre que a gente está discutindo nesse momento, né? Buenas, o que nós temos, assim, acontecendo em termos de justiça, né? E isso também envolve o Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, o Ministério Público Estadual também fez uma movimentação, até eles trabalham juntos ao Ministério Público de Contas, no sentido de trocar informações, até porque no Tribunal de Contas é que estava acontecendo, primeiramente, a inspeção especial, que é a forma com que eles chamam o procedimento deles, né? E especialmente pensando alguns elementos. Por exemplo, importante, Funmercado, né? Já que a gente estava falando dos conselhos, né, das questões relacionadas ao município, e isso teve recentemente, eu quero dizer, o ano passado, teve a nova lei, né, dos fundos, que extinguiu alguns fundos, que também previu a possibilidade de retirar dinheiro e recursos desses fundos, da não aplicação desses recursos aonde seria vinculado, né, enfim, o uso, né, e o Funmercado é um deles. Então, eu estava dando uma olhada, inclusive, nesse material, tanto do TCE como do Ministério Público Estadual, e vi que, por exemplo,
cerca de 5.800.000 eram previstos para o mercado e não chegaram no mercado. Então, assim, aí começa aquela falácia, né, que a gente ouve muito, que o mercado está realmente precisando de modificações, porque ele está sujo, porque ele está com problemas referentes à sua estrutura. Mas e os 5.800.000 não poderiam servir para isso? E por que não foram aplicados, né? Então, tem toda uma construção para deixar o mercado público mais vulnerável para justificar, então, esse contrato de concessão, esse edital que está na rua. Então, o que aconteceu ontem? O Ministério Público de Contas pediu para o Tribunal de Contas que fizesse a suspensão, que pedisse a suspensão do edital por vários motivos, entre eles, por exemplo, a questão do fundo, a questão do patrimônio, outro dos fundamentos que foi solicitado a suspensão. E o relator, né, o conselheiro escolhido para fazer o relato desse caso, baseado em vários pareceres, inclusive um que o colegiado também ajudou a fazer, e, enfim, detalhes técnicos, né? Então, ele, a partir desses detalhes técnicos, ele fez um parecer dizendo, concordando, né, com o pedido do Ministério Público de Contas e dizendo, sim, vamos suspender. Claro que a prefeitura, né, entrou com pedido para reverter essa situação, e aí vai para um pleno, onde outros conselheiros vão votar esse relatório apresentado pelo César Mion. Então, ontem começou esse processo, né? E um dos conselheiros votou a favor já da prefeitura, outro, que é o relator, né, a favor da suspensão, e foi pedido vistas, ou seja, é retirado esse processo para um específico conselheiro, no caso uma conselheira, verificar, porque ela tem dúvidas, e aí depois retorna, provavelmente semana que vem, retornam as votações para se saber se realmente o TCE vai manter essa posição do pedido de suspensão ou não. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública também pedindo a suspensão desse edital por inúmeras razões, entre elas a ausência de transparência e uma ampla participação popular. Então, a gente vê que essas duas instâncias, essas duas entidades e órgãos, enfim, eles estão realmente cumprindo com o que a gente espera deles. Porque o que a gente quer? A participação das pessoas, porque aquilo ali é identidade, né? Identidade de Porto Alegre, então a gente precisa que a população seja ouvida. Porque se trata disso, se trata da alma, né? E depois aí a Vera vai falar mais sobre isso. E aí nós vamos para um segundo ponto que a gente ouve muito, que é a questão de, mas esse edital não vai mexer com patrimônio, porque é patrimônio tombado, nós estamos tomando todas as precauções para que o patrimônio se mantenha. Isso é patrimônio material, ou seja, o tombamento do prédio, que, claro, tem já seu regramento, isso já está estabelecido. Mas o que está correndo perigo é o patrimônio imaterial. E não só o Bará, mas também a dinâmica toda da compra, da venda, da troca, do pertencimento, das atividades sociais, culturais, religiosas que acontecem naquele espaço. E é disso que a gente está falando, né? É exatamente esse patrimônio que está em perigo, né? É disso que... Isso a gente não tem um regramento tão grande, né? Como se tem na questão do tombamento, do prédio. A gente não tem, por exemplo, registro dessa dinâmica. A gente tem registro do Bará, né? E isso foi muito importante, né? O Bará, de novo, nos protegendo, né? Mais uma vez, porque isso foi muito importante nessa manutenção de espaços, né, lá dentro, mesmo dentro do próprio edital, né, porque daí, inclusive eu estava lendo,
existe a obrigação de deixar 4 lojas, né, acho que chama floras, né, em 4 pontos diferentes. Então, isso é muito importante, porque isso dá a miscelânea de produtos, né, dá, enfim, o espírito do mercado, né? Então, mais ou menos assim, não vou me prolongar muito, mas esses são os passos dentro do âmbito jurídico que o edital está enfrentando nesse momento, né? É isso. Legal, Jaque, e quero dar as boas-vindas também aí à Vera Soares, e quero que ela possa comentar para nós um pouco como é que é isso, por que estão mexendo com os povos de matriz africana e como é que está sendo a organização da defesa da sua história e da sua história de relação com o mercado público. Por que Marquesan está mexendo com coisas que não deveria mexer? E qual a resposta, Vera, que nós, a sociedade, precisamos dar para esse momento, que é um momento complicado da história do mercado e da história das suas relações com as nossas culturas, com as nossas elaborações, com as características do povo de Porto Alegre e a sua história dos povos que construíram, na verdade, o mercado e que fizeram o mercado ser o que é no nosso imaginário, enfim, e nas nossas formas de agir aqui em Porto Alegre. Quero te dar as boas-vindas e passar a palavra para ti. Tem que ligar o microfone, está desligado. Pronto, agora já dá para ouvir? Dá para ouvir, tá bem bom. Já deu para ouvir? Então, assim, meu velho, eu estava... primeiro agradecer, não, né? Eu não gosto muito de agradecer, mas quero dizer que é muito bom quando a gente encontra pessoas comprometidas com essas questões, não só nossas, mas de uma sociedade que está tão sofrida, né? Então, dizer que é bom estar nesse momento, nessa live, aonde com certeza terá um grande alcance, porque o mercado público, ele é, como diz a doutora, o coração do Porto Alegre e porque do estado do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil. Porque não tem ninguém que venha no Rio Grande do Sul de visita ou por qualquer motivo que não vá no mercado público. O mercado público tem sua história. E o que nós vamos dizer, né, Jonas, e a nossa doutora? A história do patrimônio, principalmente o patrimônio imaterial, o patrimônio material, a nossa cultura no Estado, lamentavelmente, ela está sucateada. Eu penso, às vezes, que a cultura tem que voltar para o seu berço. Porque falar de cultura no Rio Grande do Sul, falar de patrimônio e não preservar as raízes, nós não teremos frutos duradouros. E tem um racismo institucionalizado que não permite que se fale da raiz. Por exemplo, quando nós temos o Porto Alegre em cena, nunca nós temos prestigiado ou contemplado um projeto que fale dos povos negros, dos quilombolas, dos povos originários e dos povos tradicionais de matriz africana. A não ser aquelas coisinhas, né, que veste a roupa, vem, faz uma apresentação, mas uma política da cultura, da história real de todos esses povos originários e que são sucateados como a cultura, nós não temos. Então, para nós fazer essa análise, nós vamos buscar desde o processo da escravidão, o processo escravagista que se transformou num crime de lesa humanidade, esse Estado brasileiro e que é fomentado por governos, por parlamentares, por mandatos que são comprometidos com esse desgaste, esse desrespeito aos povos, e não só negros, porque a cultura, ela não é só negra. A cultura nasce num berço negro, mas a cultura,
ela tem que ser respeitada porque ela é a identidade de cada povo. E nós vamos entender que nós estamos sucateados na cultura. Por isso, doutora, que eu digo que existem leis que são os projetos, que agora virou moda, né? Tudo vira projeto de lei, e são projetos de leis inconstitucionais, por exemplo. Inconstitucionais e até, eu diria, criminosas, que fomenta o racismo, fomenta a desigualdade, suscita a violência urbana, a violência através da forma das discriminações que existem. É do preto, é do gordo, é do amarelo. Sempre tem um processo que discrimina. Tudo em nome de um poder chamado capitalismo. Por isso que, mais uma vez eu repito, a justiça precisa, por exemplo, rever, né, o Código Penal, que tem tantos anos atrás, doutora, no ano que eu nasci ele foi, 1947, 13 de agosto de 47, e ele é de lá. Eu amanhã faço 73 anos. Então, eu acompanhei muito tempo a história dessa cidade. Eu nasci e me criei em Porto Alegre. É uma história reconhecida, uma cidade reconhecida no Brasil como uma das cidades mais racistas que existe no Brasil. Também mais elitista. Dizem que é das mulheres mais bonitas. Por quê? Nós temos o latifúndio que nos coordena. O latifundiário que manda. E aí, cadê a terra dos originários, dos povos originários? A terra, o território, a territorialidade do viver, da vivência, quando nós temos despejo de área verde em plena pandemônia. Eu falo pandemônia, em plena pandemia. Aonde está o respeito com a vida e o ser humano? Isso é cultura. Aonde está isso? Então, partindo desse olhar, e partindo de um presidente da República, que quando tem mais de 100 mil mortos no seu país, ele saiu apertando a mão, sem máscara, desconstruindo o Ministério da Saúde em não sei quantas mudanças, com todo o respeito que eu tenho, esse ministério que hoje deveria estar sólido, coeso, com políticas afirmativas para impedir o crescimento daquilo que poderia ter evitado. Nós podemos evitar o vírus? Não. Mas nós não podemos tratar como igual, por exemplo, o recolhimento, o distanciamento, o lava-mão, o uso gel, numa terra onde nós temos 13 milhões ou mais hoje, né, de desempregados. Aonde nós temos 54, quase por cento da população morando em periferias, aonde as vielas, as torneiras, a distância de uma casa para outra é de menos de 1 metro. Então, essa realidade de proteger, depois da pandemônia, depois da pandemia, a proteção, ela fica fragilizada. Eu me protejo, nós nos protegemos, fazemos a distância, mas a maioria, mesmo que queira, não tem essa condição. Ela pode chegar no seu trabalho, ganhar um álcool gel, tomar, mas quando ela volta para casa, ela sobe a viela, ela sobe a favela, ela sobe o morro, e a casa dela é quase dentro da outra. E lá não tem água potável, lá não tem a água encanada, e não tem o álcool gel, porque eles não têm nem a comida para comer.
E lá encontra a violência urbana, o alcoolismo, a degradação. Essas feridas que esses governos dizem que querem o novo, mas não fazem. É esses problemas, estas questões que adoecem essa sociedade brasileira e também a nossa, com um governo desgovernado que não sabe o que faz. Cada dia ele dá uma diretriz, mas por trás desse sofrimento humano, dessa dor humana, por trás ele não respeita todo esse potencial que ele mesmo botou bandeira vermelha na cidade de Porto Alegre, mas ele não respeita a dor de quem perdeu os seus. Ele despeja e ele quer terminar com o coração de Porto Alegre. Ele quer que a pandemônia criada por ele mate o mercado público. Que todos nós que nascemos em Porto Alegre tivemos uma história dentro do mercado público. O filho foi com o pai foi com o avô. Lá compra o branco, o preto, o rico, o pobre. Lá ainda se encontra granel. Lá as coisas que tu pode olhar não são embaladas. Lá tem as ervas que nós precisamos. A doutora falou nas floras, aonde vende ervas, aonde faz os quadrantes do mercado, que significa a encruzilhada da cidade. A encruzilhada, o cruzeiro, são os 4 cantos, aonde no centro dele mora uma essência, uma energia que foi trazida pelos africanos, que foram escravizados neste estado. E ali foi plantado essa energia há 150 anos. O povo que construiu toda aquela indumentária antes, que ali era só a beira do rio. Então, esse desrespeito com esse patrimônio, que não é só do povo preto, mas também da fé de muitos que não são pretos, mas passam ali e acreditam que ali tem uma energia, como tem a energia lá na Igreja das Dores. Será? Quando teve a mudança de território na igreja, ali na Paris Borges, quando tem a igreja São Jorge, eles contornaram e não mexeram. Agora, no centro do mercado, aonde está o umbigo do povo preto, aonde está o umbigo do povo africano que não nasceu do nada. O povo africano tem história. Eles são povos, eles foram arrancados, sequestrados, né, da sua terra-mãe, e vieram construir essa nação, esse país. E também no Rio Grande do Sul. Então, por que mexer? Por que vender o nosso patrimônio? Para, depois do Bará, o Exu diferente que as pessoas pensem, não é aquela figurinha vermelha com guampa, rabo, toque e asa. Não é verdade. Exu é o caminho. Exu, em Iorubá, quer dizer transformação, movimento e comunicação. Por isso que essa língua nossa, quando o colonizador ouve falar, ele diz que é coisa do diabo, coisa do demônio. Então, às vezes, falar das coisas que nos ferem. Por exemplo, nós sabemos, ontem a doutora colocou, fez toda uma memória do que aconteceu ontem, o que aconteceu no ano passado, o que veio acontecendo e que vem acontecendo dessas traições que são proveitosas para os políticos, que têm mau caráter, me perdoem, mas é isso que é, porque a pessoa que não respeita a dor do outro, a pessoa que não sabe governar, que não dialoga, a minha militância, meu tempo, a minha tradição diz para nós, e aí eu estou conversando com o Jonas, com uma advogada, sabe que o plenário, ele é soberano.
Nós não podemos tomar decisão das nossas cabeças iluminadas, principalmente um prefeito de uma cidade, onde ele tem uma diversidade imensa cultural, onde ele lida com tantas pessoas, cada um com sua fé, e ele não prega o respeito a isso. Ele desconstrói essa identidade. E nós estamos num ano eleitoral, né? Esse ano ele é todo atípico, e aí eu quero o agô para dizer: Chapanã, que rege esse ano, né? Senhor da terra, ele vai varrer essa terra. E com muita mobilização nós temos que varrer esse governo, ele e toda a corja que está com ele. Porque não tem ninguém que levante um dedo para dizer assim, ó, vamos dialogar com o povo. Em nenhum momento ele sentou para conversar com a gente. E a gente sabe quem está com a gente. Se eu não vi lá, é porque ele não estava lá. Então ele fez pequenas reuniões, guetos, e tomou decisões aonde ele abala uma sociedade inteira. E aí eu trago com especificidade Albará do Mercado, que é uma tradição de 150 anos. E que eu não sei por que ele quer mexer e botar ali no meio, aliás, na licitação, no documento, no meio do mercado, onde tem o assentamento do senhor da terra, do senhor da comunicação e dos caminhos, que é uma essência de um povo, eles querem fazer um quiosque. E mais que isso, um subterrâneo para estacionar os carros. Com maior desrespeito, sem um diálogo, sem conversar, sem dizer nada. Ontem, a doutora já fez a memória da atividade que aconteceu. Eu, pelos meus 73 anos que completo amanhã, não me fiz presente pelo recolhimento, um pouquinho resfriada, então não quero morrer sem ver a justiça ser feita. Então eu fiquei, mas fui representada pelos meus tambores, por todos aqueles que estavam lá, e também por aqueles que não tocaram tambores. E quero a bênção de todos os orixás para a doutora, a senhora não lembrou o nome, para a conselheira substituta, que ela é Heloísa Trífoli Goulart Piscini. Ela que pediu vistas ao processo, e aí ela vai rever, vai pensar, e me parece que é dia 18 a próxima atividade. Não tenho certeza disso, mas eu tive uma informação que não é oficial, mas sabe que as coisas correm, né? E parece que é dia 18 que teremos, então, o veredito final do Tribunal de Contas. Para não abrir... Doutora, parece que são 2 envelopes que tem lá, né? São 2 proponentes à licitação. Então, nós não podemos deixar abrir, Jonas. Nossos tambores têm que tocar. A pressão, tem coisas que é que nem feijão, só na pressão. E é a pressão que vai fazer mudar. Esse senhor chamado Marquesan, que eu me nego a chamar de prefeito, né? Ele precisa entender que nós estamos ainda num Estado democrático de direitos. E que ele não pode matar a democracia matando o nosso patrimônio, doutora. Que a senhora defende, cuida e vê e pesquisa sobre os patrimônios. Os arqueológicos, os arqueólogos, né, doutora? Eles levantaram, quando teve a mudança, a reforma do mercado, eu tive a felicidade de estar junto com alguns arqueólogos, né, que pesquisaram, né, o Bará. Então eu brincava assim, vocês não cavam, achar que vão achar um negro sentado com um cachimbo na boca, que não vão. É um ocultar, e o ocultar, pela lei da gravidade, eles são. Mas, além disso, tem toda uma energia, né? Nós temos a energia dos empregados permissionários, que a gente chama de mercadeiros, né?
que tem um diálogo com branco, preto, rico, pobre, da terra, não da terra. Eles não conversaram com eles. Não teve um plenário. Ninguém foi chamado para fazer esse debate, a não ser a sua própria cúpula, né? E aí, não sei qual é meu tempo, eu falo muito. Eu fico pensando, doutora, como é que fica a democracia nessa história? Né? Como é que uma criatura se acha com o poder e o direito de ferir o coração de um Estado inteiro? Me parece que é 11 bilhões, não lembro bem quantas pessoas nós temos, nossa, né? Com toda uma história, né? Quem é que não foi na banca 40 do mercado tomar um sorvete? Nós, quem é que não vai na Sexta-feira Santa lá buscar um peixe bem fresquinho, vivo, pulando lá? Isso é tradição. Quem é que não vai na Flora comprar um pacote de vela até para ter em casa quando falta luz? Quem é que não vai buscar um sabonete? Quem é que não vai buscar uma coisa na Flora? Né? Ele teve a capacidade de, quando ele diminuiu, né, como é que a gente chama? Minimizou, né, o fechamento lá, ele abriu para algumas lojas no mercado, acho que uns 2 meses atrás, e as Floras não podiam abrir. O que justifica ele poder abrir as outras coisas com a desculpa que era só de alimentos, né? Como é que fala? Só para alimentação, e só as 4 floras não puderam ser abertas. Então, isso me parece que qualifica uma perseguição. Os pequenos empresários ali de dentro, os pequenos açougues, aonde quem não pode comprar uma carne de 35, 40 reais o quilo, vai lá e compra 100 gramas para picar, para fazer um guisadinho. Nos grandes shoppings não existe isso. Mercado público tem. Mercado público tem a sua identidade, tem a sua cara, e nós, doutora e Jonas, doutora que é de patrimônio, sabemos muito bem o que significa isso. Derrubar aquelas paredes não pode até por ali. Porque me parece, né, doutora, que não é todo ele tombado, né? Então, ele pode mudar, deixar por fora como está, mas a estrutura, o coração do mercado, a energia dos permissionários, a energia dos mercadeiros, a energia dos seus vivenciadores, né? Quem não gostava de curtir a roda de samba lá no mercado, lá no mezanino? Né? Então, tem tantas histórias, a erva do chimarrão, né? As festas de fim de ano, as próprias reuniões com os nossos que hoje estão no poder, parlamentares, foram feitas ali para que o povo reconhecesse e elegesse, acreditando que nós teríamos, então, alguém que cuidasse de nós. Porque nós temos parlamentares que não nos cuidam, que cuida só de uma camada da sociedade, e a camada menos privilegiada fica ao léu, sem governo, sem política, sem ação. Ele destruiu o carnaval. Ele destruiu o carnaval, que também é uma cultura que não é só negra, é uma cultura de todas as raças, e que Porto Alegre tem. Então, e assim ele vai desconstruindo as questões. Ele vai criando. Ele só fez o que já estava pronto. Na realidade, a reforma da usina do gasômetro já estava planejada e pronto. Ele só implementou. Ele só construiu o que outro pensou, o que outros pensaram. Então, eu penso que nós, da matriz africana, né, não preciso dizer, não precisa jogar búzio, né, doutora e Jonas? Não precisa jogar para saber que estamos muito revoltados. E nós dizemos assim, nós não queremos ter luto,
mas teremos luta. Vamos lutar até o fim pelo nosso patrimônio sagrado. E vamos nos alertar que esse ano é um ano de eleição. E quem está com a gente sabe, viu, Jonas? A gente sabe bem quem está do nosso lado. A gente vê na discussão, a gente sabe da luta e os tambores vão rufar. Vamos chorar por não ter conseguido, mas não por não ter tentado. Sou filha de Oiá e, assim como eu, chamo todo o povo e todos os orixás e todos os inquis, todos os vudus, caboclo, exu, os deuses de todas as tradições, de todas as fés, que não deixam mexer nessa energia que é o patrimônio material e imaterial do coração de Porto Alegre. Vera, a gente está te ouvindo aqui atentamente, queria mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui, dialogando conosco, com as nossas energias aqui, na defesa do mercado. A Adriana, querida Adriana lá dos Permissionários, que está na luta, uma luta difícil, mas uma luta que tem que ser travada. A Rosane Dalsaço, nossa querida da cultura, uma defensora, a Elisa, Maria de Lourdes, Roberto Maineri, que também é servidor público, entende da importância do patrimônio da cidade. Maria Eulália, enfim, Soraya, Milene, Kleber, Sirlene, a Sandra, Lorenzo, enfim, tantos outros que não comentaram, mas que estão nos assistindo. E ouvindo assim a Vera, a gente vê que esse projeto que o Marquesa quer para o mercado, ele não está descolado da realidade. É um projeto que há em curso no Brasil, né, já que Vera, que é anti-povo, é anti a sua história, e é isso que a Vera falou. Projetos inconstitucionais de lei caminhando em todos os parlamentos para destruir a nossa história, para dizer que não houve tortura, dizer que não houve escravidão, dizer que não houve repúdio ao diferente, dizer que é natural as desigualdades, para dizer que é natural que tudo possa ser vendido, e o mercado público é um patrimônio da história de Porto Alegre. Tinha que ter investimentos no mercado público, tinha que ser potencializado culturalmente, tinha que ter visitas diárias de crianças, de escolas, com guias, para contar a história do Pará, a história de quem construiu, de quem faz, de quem passou pelo mercado. Não há uma personalidade da história de Porto Alegre que não tenha tomado um café no mercado, que não tenha comprado algum objeto no mercado. Então, a história do mercado é a história desse povo, é a nossa história. Isso está sendo desvalorizado no momento que querem transformar aquilo num shopping center, porque essa é a ideia final. Eles não vão dizer, mas é isso que eles querem. É isso que aconteceu em outros mercados públicos. Se a gente for olhar a história dos outros mercados públicos que foram destruídos pelos neoliberais. Então, eu quero passar imediatamente para a Jaque, para ela fazer mais uma fala, e depois passo para a Vera para as considerações finais, porque nós temos que continuar travando essa luta. Nós somos mais fortes do que eles. Eles são uma minoria, e o Marquesan agora está desolado, está isolado na cidade, está sozinho. Nós pegamos ele lá na Sertório, inaugurando uns buracos lá com 2 vereadores apenas. 2 vereadores apenas. Então, ele está sozinho nessa cidade. Eles têm que aprovar, se eles querem aprovar alguma mudança na cidade, tem que passar pela Câmara. E lá não vai passar mais nada. Não vai passar mais nada. Porque ele destruiu a cidade e agora muitos estão se dando conta disso. É importante que as pessoas erram, mas enxergarem o seu erro. E como a Vera falou, esse ano é um ano de decisão, é um ano de mudança, é um ano que a gente tem que olhar para a urna como alguma coisa que é importante, não banalizando. Não é ir lá votar em qualquer um. É um ano que a gente tem que saber quem esteve conosco caminhando. Nós, povo, nós, cidadãos da cidade, e quem esteve contra a gente de costas. Eu quero passar para a Jaqueline, nossa querida conselheira do Conselho de Cultura, para fazer mais uma fala, e depois a gente faz as considerações finais. Ok. Pois então, eu estava ouvindo aqui tu falar, e realmente como a gente tem perdido em todos os níveis, né? Primeiro, a destruição realmente da estrutura dos conselhos, né? Eu fazia parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais
a partir do Colegiado de Patrimônio Nacional, né? E os colegiados nacionais, eles não existem mais naquela canetaço, né, que aquele senhor, que eu também me recuso a dizer que é presidente, deu. E aqui também, essa mesma política de destruição da participação popular, ela está em curso, né? Ela está em curso no momento, aquilo que eu falei, dos fundos, né, da retirada dos fundos, mas também existe um projeto de lei para alterar o significado dos conselhos, né? Porque ele tira, de alguma forma, a capacidade da autogestão dos conselhos, e porque ele coloca a expressão no que couber, e no que couber vai para o executivo entender o que cabe ou não, ao conselho decidir. Então, assim, o ataque à participação popular, à escuta popular, em todos os níveis, e aqui muito, né? Em relação à cultura especificamente, né, eu como conselheira municipal de cultura, a gente tem trabalhado nas questões dos fundos, e, por exemplo, o FUNcultura e o FUNPOA, que foi exterminado, por exemplo, ele tinha uma linha de crédito, né, para quem tem né, patrimônio privado, e poderia, por exemplo, fazer restauros. Não existe mais isso. E então a gente vai perdendo o patrimônio, né, como a gente tem conversado aqui. E a questão do mercado está junto com uma questão que é levada para as políticas culturais, que agora a gente está vendo, que é a contratualização. Né? A gente tem o Capitólio sendo contratualizado, a gente tem a Pinacoteca, o Bemberg está sendo também entrando nesse processo, o ateliê também entrando. Então, assim, a minha pergunta às vezes é por que a pessoa se candidatou a ser prefeito? Porque se ela está privatizando ou está terceirizando as políticas culturais, porque é isso que ele está fazendo, né? Porque ele diz, nós não estamos privatizando o mercado, porque o mercado já é, enfim, administrado por empresários, enfim. Mas, na verdade, o que está acontecendo ele está passando para a empresa, para grupos, a administração da cidade. É isso que está acontecendo, né? E é isso que a gente está brigando, a gente está batalhando, especialmente na questão da cultura, né? Porque, assim, a cultura é diferente de entretenimento, né? Então, a cultura está sendo realmente... está sendo arrasada nesse país, né? E está sendo arrasada especialmente porque a cultura é importante. A cultura é o que faz as pessoas conseguirem pensar, elas conseguirem fazer relações, elas conseguirem ter a informação. É importante para tudo, é importante para qualquer ramo, né? Tu ter a noção, tu ter informação, tu entender a tua identidade, tu te ver, porque daí só quem se conhece é que se estrutura como democracia, inclusive, né? Então, a gente está sendo muito atacado, né, na questão da cultura, e isso está refletindo nessas nossas âncoras de memória, como por exemplo, o mercado, né? E só para, assim, para informação, porque muita gente diz, não, mas como vai ser melhor, porque vai ter investimento no mercado? Primeiro, que não é verdade, né? Por tudo que a gente já falou, né? Porque falta a administração municipal para repassar, né, esse dinheiro que já é do mercado. Existe o Parque das Cidades, que tem 10 milhões para continuar fazendo a reestruturação da parte, e que não está recebendo por conta da própria prefeitura, que não está cumprindo, não está mandando os orçamentos e os projetos conforme o IFAM determina. É só isso, ou seja, depende da prefeitura esse ingresso de 10 milhões de reais para a estrutura do mercado, né? Fora o dinheiro, quase 6 milhões de reais do fundo que não é aplicado, ou seja, existe dinheiro, existe recurso, não existe vontade política,
né? Agora, fora a questão do mercado, a gente tem a questão do entorno, né? E a Vera lembrou a questão do estacionamento. O Largo Glênio Pérez, todo o entorno está sendo pensado de ser feito o estacionamento. Ele pode ser, isso diz no edital, essa possibilidade existe no edital. Então, assim, a gente está mexendo com patrimônio material, patrimônio paisagístico de Porto Alegre, mobilidade, a gente está... É todo um entorno, é todo um envolvimento de Porto Alegre que existe ali ao redor do mercado, ao redor do coração, né, da cidade, que está sendo disponibilizado para grupos, né? Nesse caso, dois envelopes que tem lá, mas para grupos, na verdade, ganharem dinheiro em cima do mercado, em cima de um trabalho de 150 anos de tradição. Então, usar isso como uma forma de lucrar em cima de algo que no meu ponto de vista, é sagrado, sabe? É sagrado aquilo ali. É sagrado para os povos de raiz africana, é sagrado para nós, para várias etnias que ali também têm suas representações, para a gente que vai lá, para todas as pessoas, porque aquilo lá é um espaço muito democrático, é um espaço onde as pessoas não ficam olhando quem vai entrar, a roupa que vai entrar, o que vai fazer, se vai comprar uma especiaria, se vai comprar a erva mate a granel, né? Então a gente tem essa dinâmica democrática que parece que, de alguma forma, tem que ser destruída também, né? A atual administração acha que tudo que é popular tem que ser destruído, tudo tem que... Eu ouvi, inclusive, um dos secretários, eu não sei se até já não mudou, quando eles queriam privatizar também o Parque da Harmonia, dizendo que aquele parque ele só era usado no tempo do 7 de setembro. Gente, um parque é usado sempre que qualquer pessoa anda no parque, não precisa ter uma atividade, né? Então, assim, é uma visão muito economicista, né, do que é o nosso patrimônio, naquele caso, o patrimônio natural, né? Então, isso é outra coisa que tem que ser lembrada, que não é só o mercado, mas é seu entorno, e é o que representa, e é o que nós temos. E só para concluir, então, realmente lembrar que está nas nossas mãos agora a gente retomar o que é a nossa cultura, o que é a nossa identidade através do voto, através de escolher quem vai respeitar a vontade da população, quem vai escutar, quem vai implementar todos os instrumentos de participação popular, sejam eles audiências que a gente possa realmente participar, através dos conselhos, através da consulta popular, enfim, a gente pode... Está nas nossas mãos. Então, assim, vamos pensar bem o que a gente vai... Quais são as escolhas que a gente vai fazer, porque isso, como a gente está vendo agora, refletem no nosso bem-estar, na nossa vida e na nossa cidade. É isso aí. Querida Jaqueline, e antes da gente encerrar e passar para a Vera, para ela fazer as considerações finais, é muito bom ouvir vocês duas, mas a gente tem que ressaltar aqui que os dedos que estão nesse edital são dedos de criminosos. Criminosos contra o patrimônio da cidade, criminosos contra a história de Porto Alegre, criminosos contra a sociedade, porque a sociedade está no mercado público. Seja ela a sociedade organizada ou desorganizada, porque o mercado público, ele é, como vocês disseram, o coração dessa cidade. E a gente precisa se dar as mãos, nós precisamos nos dar as mãos e construir uma vitória do povo. A vitória do povo é derrubar esses que aí estão, porque isso não pode passar. Se esse edital passar, se passar essa concessão, nós temos que derrubar ela com um governo que seja popular e que nos ouça, que revogue tudo, independente dos prejuízos que vão ter. Nós precisamos construir a defesa do que é a história dessa cidade, e o mercado público faz parte dela. Não é possível nós aceitarmos que se transforme num objeto de ganho de dinheiro, simplesmente. Ali não pode ser tocado. Tudo que vocês falaram aqui para nós é importantíssimo, por isso que eu quero convidar quem está assistindo para compartilhar a live.
que tem muito conteúdo trazido pela Vera, pela Jaqueline, enfim, que nos instrui, que nos educa a pensar o que é o mercado público e por que a gente está nessa briga, junto com os permissionários, junto com os povos de matriz africana, junto com as pessoas que defendem a cultura, o patrimônio material e imaterial histórico, enfim. Eu acho que nós estamos chegando perto do final da nossa live, vamos para as considerações finais, mas nós temos muita coisa boa para comemorar, gente. Nós temos que comemorar que o povo de Porto Alegre está se erguendo, foi feito um ato ali na frente importante, uma caminhada, e agora a gente tem que fazer essa cidade ouvir quem realmente se preocupa com o mercado público. É preciso denunciar nas redes sociais, é preciso fazer uma grande corrente de energia para que esses que estão aí com toda essa negatividade, todo esse ódio à história, e a Vera falou muito bem, se eles atacam, né, enfim, as 4 lojas que vocês colocaram ali dentro, é porque sim, tem um racismo estrutural por trás desses governantes. Por que ele não bota o dedo no que não vai bem na cidade? Para que botar o dedo em alguma coisa que está funcionando? Por que ele não vai para as vilas, o esgoto a céu aberto? Vai para as vilas, não chega água nas casas lá da Lomba do Pinheiro, do extremo sul? Por que ele não vai no Humaitá? Vai lá na Vila Amazônia, na Zona Norte, que alaga, qualquer chuvinha alaga, vai resolver o que é problema da vida das pessoas e não vai criar problema para quem está bem, muito obrigado, que é o pessoal da associação, enfim, dos permissionários, que é o povo de matriz africana, que é os produtores de cultura dessa cidade. Por que ele não fez de uma vez a reforma do mercado, deixou tão demorada e está lá as pessoas amontoadas lá, os restaurantes, os bares? É uma vergonha. O que tem que resolver, ele não resolve, ele fuça onde não deve fuçar. Vocês me desculpem a indignação, quero passar para a Vera, 2 minutos para as tuas considerações finais, querida Vera. Muito feliz de estar aqui contigo, dialogando, construindo, enfim, o nosso diálogo aqui, as nossas energias, depois a Jaque. E me passando um pouquinho da tua indignação também, né? Somando as indignações, olha, nós vamos incomodar. Então, assim, meu velho, a gente já falou bastante, teríamos muito mais coisas para dizer, né? Se nós fizermos uma análise, né, que vem vindo de todo o desmonte, né, de um processo, de um projeto político que promoveu tanto crescimento, tanta mudança, e tirou tanta gente da miserabilidade a partir da fome. A fome já não existia mais, e hoje ela volta. Hoje a gente mendiga para dar uma cesta básica para o povo que está lá na vila, até na própria cidade que está desempregado. A gente mendiga uma cesta básica, e esse governo elitista, ele elege e diz assim, eu tenho poder de decidir. Então, a gente manda documento, eles pedem mapeamento da onde está a fome, mapeamento não sei do que, mapeamento... Ora, quem é que não sabe onde é que está a fome? Quem é que não sabe onde é que está a dor, a doença? Quem é que não sabe, o Jonas falou muito bem, o professor, a água que não tem, onde é que está isso? Onde é que está a dor? Onde é que está a fome? Aí vamos dizer, a cesta básica é um mero assistencialismo. Lamentavelmente, a ausência desse Estado, e aí eu já vou lá no Estado, a ausência dessa cidade, a ausência desse parlamento, a ausência do comprometimento e da cumplicidade com o seu povo, deixou seu povo à deriva. À deriva, sem comida, porque depois da pandemônia, depois, quando eles decidirem, perto da eleição, que tem que abrir tudo, porque eles têm que vender o seu voto, comprar os votos, é isso. Eles vão liberar. E o depois do desemprego, a fome pode bater. Então, meu velho, falar disso é dizer assim, lamentavelmente, que pena que a nossa cidade, que nós amamos, o nosso estado, nosso país, lindo, maravilhoso, está na mão de quem não sabe governar. Essa decadência
A primeira coisa que foi destituída é o poder dos conselhos, como lembrou a nossa doutora, né? Cadê o orçamento participativo, aonde nós tínhamos o diálogo com a sociedade? E foi exemplo para o mundo o orçamento participativo. Cadê? Tiraram exatamente para fazer isso, para não ter o diálogo com o grande plenário que decide. Plenário é soberano. Então, o grande plenário somos nós, o povo, e eles não querem esse diálogo. E o orçamento juntava lá as regiões e se botava na mesa as suas necessidades, assim como todos os grandes conselhos. Ele tirou a força dos conselhos. O conselho existe porque sobrevive, porque luta, né? Então, pensar o quê, né? Positivo. Nos resta hoje, além de nos imunizar com a fé, isso faz parte do meu dia a dia, faz parte das minhas noites, me imunizar com os meus orixás e pedir a eles que possam estar rodeando a nossa cidade e que Exu Lodê, Exu Agelu, Exu Lanã, que está dentro daquele mercado, possa dizer quem ele é. Que ele possa pegar seu garfo, seu obé, sua força, e cortar as intenções de destruição deste coração que precisa bater, precisa pulsar para a nossa cidade andar. Nós sabemos que só a fé não vai mover a montanha, mas se nós, com fé, mobilização, ação e consciência política, nós podemos fazer a diferença. Então, dizendo isso, eu quero deixar aqui o meu agô, o meu axé, que minha mãe Oiá, Oiá Inhansã, minha mãe, possa estar junto de nós para mobilizar e botar na cabeça de quem vai lá votar que nós temos que não olhar as pessoas, mas olhar os projetos políticos que têm para poder a defesa. Porque eu sempre digo, e não é novidade, voto, ele não tem preço, ele tem consequências. E nós estamos vendo aí as consequências de uma eleição comprada, de uma eleição articulada. Está aí o resultado. Está aí o nosso país na mão de quem está numa pessoa desvairada da cabeça, envolvida com coisas piores do que antes. E está aí. E se diz presidente de todos nós. Isso nos faz chorar, porque a gente fica governado por um louco. Eu lembro esses dias, doutora, eu não fiz história, mas um dia, em algum tempo, um doido botou um cavalo para governar. Né? Eu não lembro quem é os nomes, mas eu sei da história. E hoje não sei o que eu botaria, o que eu diria que está no nosso governo, para não ofender os animais, mas que são irracionais, são, ou simplesmente mal intencionados. E as lives, que nós vamos entrar na casa do bem rico, do bem pobre, uns vão nos odiar e outros vão vir para a luta. Plenária soberana, e nós somos a grande plenária. Vamos votar certo. Voto não tem preço, tem consequências. Axé para todos. Pense nisso. Obrigado, querida Vera. Axé para ti também. Já que 2 minutos também para as suas considerações finais. Acho que a Vera falou tudo, né? Mas é isso, eu acho que o que a gente faz aqui é uma coisa muito importante, que é levar a informação, né? É abrir o diálogo, é mostrar os pontos que a gente pode que estão errados e os caminhos que a gente pode trilhar no sentido de ajudar. Claro, a gente vai ter que ter uma mobilização, né? Uma mobilização social. Não adianta, não é que não adianta muito, mas é muito importante a mobilização no sentido até das próprias ações judiciais, né? Porque uma coisa é o juiz, quando for julgar,
estar mais ou menos imerso num contexto assim de uma população que briga por seus direitos, mas especialmente aqui nós estamos falando sobre o mercado, então que luta na proteção. Então é importante essa luta diária, de estar sempre pressionando, de estar sempre dizendo, de estar sempre apontando, e especialmente a gente tem nas mãos o poder de mudar, né? Isso é muito importante. Então, seja através das nossas ações, né, que agora bem específicas nesses casos que a gente está lutando aqui, mas também no contexto geral, né, já que se apresenta realmente uma possibilidade de mudança agora na frente. É isso, adorei a tua frase, Vera. O voto não tem preço, ele tem consequências, e realmente esse ano está se mostrando assim, ó, tudo o que é possível a gente sofrer de consequências de um voto muito errado, de motivos errados para esse voto que foram dados, e que a gente pode, então, a partir disso, a gente sempre tem que ter a capacidade de rever os erros e fazer os acertos daqui para frente, né? A gente tem isso na mão. Então, agradecer mais uma vez ao Jonas, né, pelo convite de estar conversando, e da possibilidade da gente estar levando essa informação e conversando sobre o nosso patrimônio cultural, que, para mim, me toca diretamente o coração. Obrigada. Obrigado, Jaque. Obrigado, Vera. Palmas para vocês duas, que são guerreiras, que a gente aprende muito com a luta de vocês. Lutadoras, pessoas que conhecem Porto Alegre, que lutam por Porto Alegre, é isso que a gente precisa. Precisa juntar os lutadores e enfrentar esses poderosos que aí estão. Não é possível um homem só ter mais força do que toda essa cidade. A cidade tem mais força do que alguém desvairado, que não ouve, que não dialoga, que não constrói, que só destrói. Nós temos que enfrentar eles e vamos continuar. Então, gente, assim, eu quero pedir para todas e todos que compartilhem a live, espalhem, e quero agradecer a presença de vocês aqui, porque nós estamos com um ideal único, é a defesa do mercado público para o povo, para a cidade, não é para alguns, não é para investidores. Investidores que vão lá para a Bolsa de Valores, vão lá para a Ibovespa, lá para, enfim, Dow Jones, lá dos Estados Unidos. Aqui não. Mercado público é parte da história. História não é dinheiro, história não se vende, história não se compra. História faz parte da nossa vida. E é isso que nós vamos defender. Um grande abraço para todo mundo, um grande beijo para ti, Jaqueline, um beijo para ti, Vera. Obrigado por ter despendido o tempo para estar aqui conosco construindo esse debate. Até a próxima, gente.